Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Vinícius, sou do Instituto Federal do Sul de Minas e nessa aula eu vou apresentar para vocês o assunto razões e proporções. É uma aula voltada para o Enem, então nós vamos fazer alguns exercícios visando a preparação de vocês para o Enem, perfeito? Na descrição desse vídeo vai ter uma lista de exercícios, né? Com esse assunto e que vai constar também as respostas desses exercícios no final da lista, para vocês irem fazendo os exercícios e conferindo se vocês estão, né, acertando aí essas questões. Perfeito? Bom, pessoal, razão nada mais é do que quando a gente quer comparar duas grandezas, né? A gente faz isso dividindo uma pela outra, né? Por exemplo, para a gente saber quanto uma grandeza é maior que a outra ou quanto que uma grandeza é menor que a outra, né? Bom, tá aqui as formas como a gente pode representar essas grandezas, né? Como a gente pode fazer essa razão. A gente pode representar ela assim, ó, em forma de fração, né? A fração tradicional para a gente. Podemos representar assim também, ó, A dois pontinhos B. Nesse caso aqui a gente está comparando a grandeza A com a B, perfeito? Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, nesse exemplo aqui, seria, por exemplo, uma comparação entre duas réguas. A primeira régua tem 40 centímetros, a segunda régua tem 20 centímetros. E nós estamos querendo comparar quantas vezes a primeira régua é maior do que a segunda. Nesse caso, nós fazemos então a divisão. O resultado dessa divisão nos diz quanto que a primeira régua, a régua A, ela é maior do que a segunda régua, a régua B. Perfeito? Então, nós pegamos 40 e dividimos por 20. Fizemos a razão. Simples assim. Perfeito? Bom, se no nosso denominador nós tivermos o número 100, nós temos aí uma razão do tipo porcentagem, né? A nossa famosa porcentagem aí, que também é chamada de razão centesimal. Então percebam aqui, ó, que eu tenho o primeiro número, vamos chamar esse primeiro número de A, que vale 30, e o nosso número B, que vale 100. Então nós temos 30 sobre 100, que é a nossa aí, a razão centesimal, que o resultado dá 0,3, ou se a gente quisesse representá-lo em porcentagem, 30%. Ok? Bom, isso daqui é mais mesmo para título de curiosidade. Bom, pessoal, vamos resolver alguns problemas aqui. O problema número 1 diz assim, olha. Em uma turma, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3 quintos. Vou escrever aqui embaixo. 3 quintos. Isso quer dizer que o primeiro número é a quantidade de homens que tem em uma turma e o número de baixo é a quantidade de mulheres. Então, nós temos uma razão ali, porque foi dito para a gente aqui nesse problema que a razão era essa. Ok? Então, sempre quando falar assim, ó, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, quer dizer que o primeiro número vai ficar aqui em cima da nossa razão e a segunda descrição aqui, o número de mulheres, vai ficar embaixo da nossa fração. Perfeito? Bom, aí fala aqui, ó, nessa turma há 21 homens. O número total de alunos da turma é, ok? Como que a gente vai montar isso daqui? Olha, foi dito aqui que nós temos essa razão aqui. E nós sabemos que foi dado que 21 homens tem nessa turma. Agora, quantas mulheres eu não sei. Eu preciso desse dado para eu saber o número total de alunos, né? De alunos dessa turma mesmo. Então percebam, como aqui eu tenho uma razão, essa razão do lado direito da nossa igualdade deve ser igual a 3 quintos também. Então, para a gente resolver esse problema, nós vamos ter que usar a multiplicação cruzada. Eu tenho que multiplicar o 3 pelo x, vou anotar aqui na frente o resultado, 3x, e eu tenho que multiplicar o 5 pelo 21. 5 vezes 21 dá 105. Isolando o x, eu tenho aqui que o x vale 35. Então, o que esse 35 significa para a gente? O número de mulheres, ok? Percebam lá na nossa razão. O número de cima é o homens, né? A grandeza homens, o número de baixo é a grandeza mulheres. Aqui, ó, significa a mesma coisa. Do lado direito aqui nós temos homens e embaixo nós temos mulheres. Então, o que nós encontramos ali foi o número de mulheres.
Então, para a gente achar o número total de alunos, eu vou chamar aqui de T, nós precisamos somar 35, que é o número de mulheres, mais 21, que é o número de homens. Então, nós temos aí um total de 56 alunos nessa turma, letra E. Normalmente, os exercícios de razão são bem simples. Então, para isso, pessoal, a gente tem que estar bem preparado aí para não errar, né, esse tipo de questão aí que vale muito para a gente aí que está fazendo o Enem. Perfeito? Bom, o exercício número 2 foi uma questão retirada do Enem do ano de 2016, que diz assim, olha, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Olha só, massa de fibra por massa de pão. Isso daqui, pessoal, é uma razão para gente. Olha, é massa de fibra por, né? Esse por aqui para gente é o sinal da divisão da nossa razão. Por massa de pão. Então aqui nós temos uma razão. E aí ele dá aqui para gente as 5 marcas, né? Cada uma tem uma determinada quantidade de fibras em relação à massa de pão. E a pergunta que é feita para a gente é o seguinte: recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então nós vamos precisar de fazer a razão de cada uma dessas marcas para a gente saber qual delas tem a maior razão. Então eu vou começar fazendo aqui, ó. Vamos pegar a marca A. Nós devemos fazer então a razão. Olha ali a nossa razão. É a massa de fibras dividido pela massa do pão. Então eu vou pegar aqui, ó, a massa de fibras da marca A é 2 gramas, e a massa do pão é 50 gramas. Então eu vou colocar aqui 50 gramas. Olha, pessoal, aqui como eu tenho uma divisão de grandezas que tem a mesma grandeza, essas grandezas aqui, ó, vai ser simplificada, não vai sobrar mais nenhuma unidade ali no final. Perfeito? Bom, pessoal, aqui eu tenho uma fração, 2 dividido por 50, eu posso simplificar por 2. Eu vou encontrar como resultado 1 sobre 20, 1 sobre 25. Ok? Então eu vou deixar guardado esse resultado que eu vou precisar de comparar ele no final. Agora eu vou fazer a concentração de fibras da marca B, ok? A marca B, ela tem 5 gramas de fibra e 40 de pão. Então eu vou fazer essa razão aqui também. 5 gramas de fibra por 40 de pão. De novo, as unidades se cancelam. 5 por 40 eu posso simplificar por 5. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 8. Perfeito, vou deixar guardado aqui. Vou fazer agora a concentração de fibras da marca C. A marca C, ela tem 5 gramas de fibra e 100 gramas de pão. Então, eu vou fazer essa razão aqui também. 5 gramas de fibra por 100 gramas de pão. As grandezas se anulam. Eu posso simplificar essa fração por 5. Eu vou chegar a 1 sobre 20. Vou deixar esse resultado guardado ali. E agora nós vamos fazer as duas últimas marcas, né? A marca D. A marca D tem 6 gramas de fibra e 90 gramas de pão. Então eu vou fazer essa razão aqui, ó. 6 gramas, 90 gramas de pão. As unidades se anulam. Bom, eu posso pensar o seguinte, eu posso simplificar essa fração aqui inicialmente por 3. Aqui em cima vai sobrar 2, ali embaixo vai sobrar 30. Eu posso fazer uma nova simplificação aqui por 2. Aqui em cima vai sobrar 1, aqui embaixo vai sobrar 15. Pronto, chegamos à fração irredutível, né? Não tem como a gente reduzir mais essa fração. Então, vou deixar guardada aqui. E agora, a última marca de pão que a gente tem possui 7 gramas de fibra e 70 de pão. Então, eu vou fazer essa razão aqui também. 7 gramas de fibra e 70 de pão. As grandezas se anulam. Eu posso simplificar essa fração ali por 7. Aqui em cima vai dar 1, aqui embaixo vai dar 10. Perfeito. Bom, fizemos a concentração de fibras de todas as marcas. Agora, nós precisamos de saber o quê? Quem é a maior? Qual que possui o maior número? Bom, pessoal, se vocês se lembrarem aí da fração, quanto maior é o denominador, menor é o nosso resultado. Por exemplo, se eu tiver um denominador grande, 1 sobre 100,
o meu resultado vai ser 0,01. Agora, se eu tiver uma razão de 1 sobre 10, eu vou ter um resultado de 0,1. 0,1 é maior do que 0,01, perfeito? Então, para eu matar esse problema aqui, eu preciso de olhar para essas 5 frações aqui e ver aquela que possui o menor denominador, né? O menor denominador é essa daqui, ó, 1 sobre 8. Né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer esse cálculo na calculadora. Pega 1 e divide ele por 8. Vocês vão chegar aí a um resultado de 0,125. Né? E todos os outros resultados na calculadora vão dar menor do que esse valor. Então, a nossa resposta é a letra B. A que possui a maior concentração de fibras é a marca B. Perfeito, pessoal? Então, o bizu aqui da coisa é olhar para o denominador. Quanto maior o denominador, menor o resultado. Quanto menor o denominador, maior é o resultado. Perfeito? Bom, vamos para o próximo. Mais uma do Enem, agora do ano de 2020. Um exercício super tranquilo, muito fácil, né? Que envolve razão aí. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, ok? Dos assentos ainda disponíveis. Bom, a empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras, né? Se vendeu o ônibus inteiro e tem mais demanda, a empresa vai disponibilizar um ônibus extra, né? Bom, na imagem tem a informação dos assentos já vendidos e dos que ainda estão disponíveis para compra aí. Então, foi falado aqui para a gente que os assentos vendidos são aqueles que têm a cor mais escura. Então, eu vou vir aqui, ó, vou contar quantos assentos da cor escura eu tenho, né, no final. Mas qual que é a pergunta que é feita para a gente? A razão entre o número de assentos vendidos e o total de assentos, então nós vamos fazer uma fração, né? O que a gente fala aí de razão. Então, eu vou querer o número de assentos vendidos pelo total de assentos. É a nossa razão que a gente vai ter que construir ali. Então, vamos contar quantos assentos vendidos nós temos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 assentos vendidos. Então, eu vou montar a minha fração aqui, ó, a minha razão, né, nesse caso. Agora, quanto que é o total de assentos vendidos? Percebam que o nosso ônibus ele tá numerado, né, do menor para o maior. Então, para eu saber o total de assentos, basta vir aqui no último. Né? São 42 assentos no total. Então, eu venho e montei a nossa razão. Bom, eu vou olhar para minhas respostas, as minhas alternativas que eu tenho ali no problema. Eu tenho exatamente essa resposta aqui, ó. É a letra A. Mas poderia estar para a gente de uma outra forma. Poderia estar assim, olha, percebam que aqui em cima tem um número par, aqui embaixo também. Ali a resposta para a gente, a alternativa para a gente marcar, poderia estar simplificada, poderia estar assim, ó, 8 por 21, né, 16 dividido por 2 e 42 dividido por 2. Poderia estar assim a resposta para a gente. As duas formas são idênticas, né, são iguais, escritas de forma diferente. Perfeito? Então fiquem atentos aí a essas alternativas, perfeito? Bom, então pessoal, o nosso outro assunto é proporção. Proporção é determinada pela igualdade entre dois números. Ou seja, quando duas razões, que a gente acabou de ver, possuem o mesmo resultado. Olha só, aqui pessoal eu tenho uma razão, aqui eu tenho uma outra razão. Elas são proporcionais no sentido de que a primeira razão é igual à segunda razão, exatamente igual. Poderia ser assim, ó, 2 sobre 10 e 4 sobre 20. Elas são proporcionais, né? Elas são iguais aí, vamos dizer assim, né? Escritas de forma diferente, mas são iguais no final das contas. Se a gente resolver esse resultado na calculadora e esse daqui, nós vamos chegar no mesmo resultado. Perfeito?
Bom, pode ser que eu não tenha determinados números da minha razão, como por exemplo, é nesse caso aqui, ó. A minha primeira razão eu tenho numerador, mas não tenho denominador. Meu denominador é desconhecido. Por isso que eu chamei ele ali de x, ok? E aí, na minha segunda razão, os dois números são conhecidos. Assim como nós fizemos no primeiro exercício desse vídeo, nós podemos resolver isso daqui multiplicando cruzado. X vezes 5, 5x, igual 10 vezes 2, 20. Eu isolo o x e faço a divisão de 20 por 5. O resultado aqui seria o número 4. Então, nós achamos o valor de x de uma razão para que as duas razões fossem proporcionais. Essa é a ideia de proporção. Nós vamos precisar de fazer esses cálculos para a gente encontrar aí a proporção que a gente quer. Perfeito? Bom, pessoal, dentro do assunto de proporção ainda, nós temos que entender duas coisas muito importantes, que são as grandezas. Nós temos grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Em primeiro lugar, o que seria uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser contado ou medido, como fizemos ali atrás. Contamos o número de alunos, né? Contamos o número de assentos e por aí vai. Alguns exemplos aí de grandezas, a massa, né? Fizemos ali o exercício sobre a massa do pão, né? Nós tínhamos ali o peso de fibras e da massa do pão mesmo. A velocidade, nós podemos medir a velocidade do nosso carro, da nossa moto, né? Velocidade aí de um trem, de um ônibus. Nós podemos medir o tempo, né? O tempo de deslocamento entre um ponto e o outro e por aí vai. Bom, os tipos de grandeza, já havia mencionado, é grandezas. Vamos começar pela grandeza diretamente proporcional. Bom, duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando o aumento de uma grandeza aumenta a outra grandeza na mesma proporção. Eu deixei aqui para vocês um exemplo aqui de números genéricos, né? Número A igual ao número B vezes C dividido por D, ok? Nós dizemos, pessoal, que os números B e C, eles são diretamente proporcionais ao número A. Por quê? Vamos colocar aqui em termos de números, olha. Vamos chamar o A, o nosso número B de 2, o nosso número C de 5, e embaixo nosso número D de 2 também, ok? Aqui ó, nós teríamos esse resultado aqui, ó, 10 dividido por 2, perfeito? Agora, pessoal, percebam uma coisa, e se eu aumentasse esse número B aqui para 4? O nosso número A, que é o resultado dessa razão aqui, ó, seria aumentado também. Olha lá, agora eu teria 4 vezes 5, 20. Perceberam? O aumento da grandeza B aumentou a nossa grandeza A. Né? Nós tivemos aí um aumento aqui no final, ó, na nossa razão. Da mesma forma, se eu aumentar aqui a nossa grandeza C, se eu pegar a grandeza C, que vale 5, e colocar ela como 10, a nossa grandeza final, a nossa grandeza A, vai ser aumentada também, porque 4 vezes 10 é 40. Olha lá, no final nós tivemos um número maior ainda. Então, nós dizemos que as grandezas B e C são diretamente proporcionais à grandeza A. Agora, o conceito de inversamente proporcional segue a mesma linha. Uma grandeza, ela é inversamente proporcional se o aumento dela causa a diminuição da outra grandeza. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. A grandeza D, ela é uma grandeza inversamente proporcional à grandeza A. Por quê? Porque se eu aumentar essa grandeza D aqui, a minha grandeza A vai diminuir. Querem ver um exemplo? Eu vou pegar aqui a minha grandeza D, que vale 2, e vou aumentar ela para 5. Olha ali, o nosso resultado antes estava sendo 40 dividido por 2, que dá 20, né? Agora, o nosso resultado está sendo 40 dividido por 5. Esse resultado aqui dá 8. Percebam que de 20 para 8 diminuiu.
Ou seja, pelo fato de eu ter aumentado essa grandeza D aqui, fez com que a minha grandeza A diminuísse. Esse é o sentido de grandeza inversamente proporcional. Nós vamos agora resolver alguns problemas envolvendo esses tipos de grandezas. E vai ficar mais claro para vocês aí. Exercício número 1. Olha só. Para executar uma reforma em seu apartamento, uma pessoa solicitou o serviço de 3 pedreiros e combinou o pagamento de R$ 3.000 ao término da obra. Um pedreiro trabalhou na obra por 5 dias. Outro trabalhou por 3 dias. E o terceiro pedreiro trabalhou por 2 dias. Quanto que cada pedreiro deve receber nesse contexto aí? Bom, aqui nós temos uma informação bem importante, né? Nós sabemos que o pedreiro que trabalhou mais, ele tem que receber mais, né? Porque ele ficou ali mais tempo no serviço. E o pedreiro que trabalhou menos tem que receber menos. Então, essas grandezas aí sugerem para a gente que as grandezas são diretamente proporcional. Quanto maior uma, mais ele vai ter que receber no final. Como que a gente resolve esse problema? Bom, como eu não sei quanto que cada um pedreiro deve receber, como que eu vou montar essa equação para a gente? Vai ser assim, olha, 5 vezes, 5 dias, vezes a quantidade, o valor que ele deve receber por cada dia trabalhado, né, é o primeiro pedreiro. Mais o segundo pedreiro foi 3 dias. Então, 3 vezes a quantidade que ele deve receber por dia. Mais 2 vezes a quantidade que ele deve receber por dia. Eu estou colocando x aqui porque eu não conheço essa quantidade. Mas eu sei que o total disso tem que dar R$ 3.000. Porque foi o valor combinado aqui, ó, no início da obra. Perfeito? Então, somando aqui, pessoal, 5 mais 3 mais 2 dá 10. Né? 10x, que eu ainda não sei o valor de x, igual a 3.000. Isolando o x ali, nós vamos chegar aqui ao valor de 300. Perfeito. Já temos o valor de x. Logo, nós conseguimos descobrir quanto que cada pedreiro deve receber. Olha, o primeiro pedreiro, ele vai ter que receber quanto? 5 vezes x, é isso? Então, 5 vezes 300, ele deve receber aí, no final desse trabalho, R$ 1.500. O segundo pedreiro, ele é 3x. Então, ele tem que receber 3 vezes 300, que é R$ 900. E, por último, o último pedreiro, ele tem que receber 2x, que é 2 vezes 300, que dá R$ 600. Perceberam como que a nossa hipótese se confirmou? O pedreiro que trabalhou mais está recebendo mais. O que trabalhou menos está recebendo menos. Então é assim que nós, armamos, né, o nosso problema. Agora vamos para um exemplo 2. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina. Uma máquina por empresa, então, né? O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31.000. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional. Olha que informação muito importante aqui para a gente. Então, o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso das máquinas. Ou seja, uma máquina com idade maior vai receber menos pelo serviço. Uma máquina com idade menor, mais nova, vai receber mais pelo serviço. Bom, então vamos lá. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso, né? Então, quanto cada empresa vai receber? Bom, se falou aqui pra gente, pessoal, que é inversamente proporcional, como que a gente vai ter que resolver esse problema? Olha, a primeira empresa apresentou uma máquina com 2 anos de idade.
A terceira empresa apresentou uma máquina com 3 anos de idade. E a terceira empresa apresentou uma máquina com 5 anos de idade. O total do nosso problema, né, o total que a prefeitura vai pagar para essas empresas é R$ 31.000. Percebam como que eu montei agora em forma de fração. Por quê? Porque aqui embaixo nós temos a idade de cada máquina. Ou seja, vai ser feito um rateio onde uma empresa que tem uma máquina mais velha vai receber menos pelo serviço. E a empresa que tem uma máquina mais nova vai receber mais. Percebam que isso condiz com a realidade. Um denominador maior, né, vai ter um resultado menor no final. E um denominador menor vai ter um resultado maior no final. Ok? Bom, tirando o mínimo múltiplo comum desses três números aqui, né, pessoal, que tem uma soma de fração, o mínimo múltiplo comum ali vai ser 30. E agora resolvendo aqui, ó, 30 dividido por 2, 15 vezes x, 15x. Agora, na segunda fração, 30 dividido por 3, 10, 10 vezes x, 10x. E por último, 30 dividido por 5 vai dar 6, 6 vezes x, 6x. Igual a 31.000. E aí, pessoal, eu posso somar todos aqueles x que estão ali, ó. Vai dar 31x. Eu posso pegar esse 30 e passar ele para o outro lado, multiplicando esse 31.000. Ok? Agora, eu posso isolar esse x. Eu posso pegar esse 31 e passar ele para o outro lado, dividindo. Olha lá como é que vai ficar o nosso cálculo. Eu posso pegar esse 31 e simplificar com esse 31 ali. 31 dividido por 31 dá 1. Né? Então, eu tenho aqui, ó, no final das contas, 1.000 vezes 30. Né? É uma conta mais rápida, viu, pessoal? Mas daria certo se a gente tivesse multiplicado 31.000 por 30 e depois dividido por 31. Né? Aqui é uma forma mais rápida de fazer esse cálculo. Sempre quando eu tiver um número assim, seguido por zeros, dividido pelo mesmo número embaixo, eu posso fazer essa simplificação. Ok? Então, 1.000 vezes 30, eu tenho 30.000. Ok? Bom, a pergunta que fez para a gente é o seguinte: quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade? Dessas três empresas aqui, a que apresentou uma máquina com maior idade foi essa daqui, ó, idade de 5 anos. Então, eu vou pegar o meu valor de x, que eu descobri aqui agora, ó, 30.000, e vou dividir por 5. Que dá ali, ó, eu posso simplificar esse 5 pelo 30. Aqui vai dar 6. Então, a empresa que cadastrou a máquina mais antiga vai receber R$ 6.000. Nossa resposta, letra B. Perfeito? Bom, e é isso, pessoal. Né? Eu espero que vocês tenham entendido, né, esses problemas. E agora é hora de praticar. Né? Tentem resolver aí os problemas da lista. Né? E se tiver alguma dúvida, vocês colocam aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de respondê-los. Perfeito? Um abraço, pessoal!